Fala, fiel. Hoje a gente vem comentar sobre a grande vitória do Corinthians por 2-0 contra o Grêmio, um resultado que reacende a esperança de todos nós que acompanhamos o Timão de perto. O primeiro gol saiu numa jogada bem trabalhada, fruto de paciência e inteligência tática, mostrando como o time consegue se organizar e aproveitar as oportunidades. Gustavo Henrique abriu o placar, colocando o Corinthians na frente, e Memphis Depay garantiu o segundo gol de pênalti, encerrando um jejum que durava 3 meses. Esse gol foi mais do que números no placar, foi um símbolo de superação, de tirar a zica e retomar a confiança de um jogador que vinha buscando retomar seu ritmo e se reconectar com o gol. Com essa vitória, o Corinthians se consolida na parte de cima da tabela, mantendo viva a briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2026, algo que tem sido prioridade para o clube e sua torcida. O time sabe da importância de cada ponto, cada jogo, e mesmo diante de adversários de peso, o Corinthians mostra consistência e espírito de luta. O mérito dessa campanha não está apenas nos jogadores, mas também na forma como Dorival Júnior consegue extrair o melhor de cada atleta e do conjunto. Muitos questionaram seu trabalho, criticaram suas escolhas, mas olhando friamente para o que ele conseguiu com um elenco cheio de limitações, lesões e jogadores em fases complicadas, fica evidente a importância da sua experiência e visão de jogo. Dorival encontrou soluções criativas, como escalar o tripé de zagueiros de forma estratégica, adaptando o time às circunstâncias e explorando os pontos fortes do elenco. Ele não segue fórmulas prontas, não insiste em esquemas que não funcionam, mas sim molda o time de acordo com a realidade do plantel e o que cada jogador pode oferecer em campo. Essa capacidade de adaptação tem sido fundamental para que o Corinthians vença partidas que poderiam ser complicadas, como foi contra Fluminense, Vasco e Grêmio, muitas vezes fora de casa, enfrentando adversários com propostas diferentes e conseguindo resultados importantes. O que chama atenção é como o técnico entende cada detalhe, cada situação de jogo. Por exemplo, a escolha de usar Anceleri no lugar de outros zagueiros mais conhecidos foi pensada para fortalecer a defesa e ganhar presença física e aérea, crucial contra times que exploram jogadas pelo alto. E a inteligência do Dorival vai além da defesa. Na organização ofensiva, ele consegue transformar laterais em pontas, como Mateuzinho e Bidu, explorando suas qualidades e criando um ataque dinâmico e eficiente. Essa visão faz o Corinthians atacar de maneira equilibrada, com linhas compactas, mantendo segurança defensiva sem abrir mão de criatividade e profundidade ofensiva. O time consegue pressionar o adversário, controlar o ritmo da partida e aproveitar espaços, transformando detalhes táticos em gols e oportunidades claras. Além disso, o trabalho defensivo merece destaque. O Corinthians, nos últimos jogos, conseguiu manter a solidez, não tomando gols em partidas decisivas e mostrando que a equipe sabe se organizar e neutralizar os ataques adversários. A consistência defensiva reflete preparação e disciplina, permitindo que os atacantes trabalhem com mais liberdade, sabendo que a retaguarda está segura. Felipe, Michael, Carrillo e outros jogadores se destacam na saída de bola e na criação, conectando os setores e garantindo que o time consiga evoluir de maneira estruturada, sem perder a objetividade. Esse equilíbrio entre defesa e ataque é resultado de estudo, ajustes e inteligência coletiva, algo que faz diferença em campeonatos longos e competitivos como o brasileiro. Outro ponto importante é como os jogadores respeitam seus limites físicos e entendem a necessidade de gestão durante os jogos. Lesões são uma preocupação constante, e o elenco sabe que forçar demais pode resultar em prejuízo a longo prazo. Jogadores como Garro, Memphis, Hugo e outros, mesmo quando não estão na melhor condição, se entregam com inteligência, buscando resultados sem colocar em risco sua integridade física. Dorival Júnior sabe como conduzir essas situações, equilibrando esforço e cautela, garantindo que o time consiga manter o desempenho ao longo da temporada sem comprometer a saúde dos atletas. Essa leitura do momento e do elenco é diferencial em equipes que precisam disputar várias competições ao mesmo tempo, como o Corinthians, que busca títulos e vagas importantes em torneios nacionais e internacionais. No ataque, o time consegue explorar espaços e movimentações rápidas, aproveitando a qualidade técnica e a capacidade de finalização dos jogadores. A paciência na construção, combinada com explosão nos momentos certos, cria chances claras e mantém o adversário sempre alerta. A vitória sobre o Grêmio,
com gols de Gustavo Henrique e Memphis, é resultado dessa estratégia bem executada, mostrando que o Corinthians não depende apenas de talento individual, mas sim de um planejamento consistente, que combina leitura de jogo, capacidade de adaptação e aproveitamento das características de cada atleta. O Corinthians de hoje não é apenas uma equipe que busca vitórias, mas um time que entende seu papel dentro do campeonato. Ele sabe como se comportar nas diferentes situações, seja mantendo posse, explorando contra-ataques ou defendendo com inteligência. Cada decisão dentro de campo é calculada para maximizar o resultado e reduzir riscos. O elenco, mesmo com limitações, consegue render acima do esperado porque existe um trabalho contínuo de análise, preparação e execução, onde cada jogador conhece sua função e entende a importância de se entregar com inteligência, não apenas com força. Dorival Júnior, portanto, não é apenas um técnico que escala, mas alguém que interpreta o futebol de forma estratégica, antecipando movimentos do adversário e ajustando o time conforme as circunstâncias. Essa capacidade faz com que o Corinthians consiga vitórias importantes mesmo com desafios, seja pela ausência de jogadores-chave, lesões ou limitações físicas de alguns atletas. O trabalho coletivo, a disciplina e a inteligência tática transformam cada vitória em um passo sólido para alcançar objetivos maiores, como a classificação para a Copa Libertadores e o desempenho consistente no Campeonato Brasileiro. Além do aspecto tático, há também a questão da liderança e da mentalidade dentro do elenco. O Corinthians demonstra maturidade, resiliência e capacidade de se manter focado mesmo em momentos adversos, algo que reflete diretamente no resultado dentro de campo. O time sabe equilibrar ofensividade e segurança, atacar com objetividade e defender com disciplina, mostrando que cada ponto conquistado é fruto de planejamento, execução e mentalidade vencedora. A vitória por 2-0 diante do Grêmio, portanto, não é apenas uma questão de gols, mas um reflexo do trabalho meticuloso de toda a equipe e da capacidade de Dorival Júnior de extrair o melhor de cada situação, de cada jogador e de cada momento dentro do jogo. Essa capacidade de adaptação e inteligência estratégica faz o Corinthians ser uma equipe competitiva, preparada para enfrentar desafios variados, desde times que atacam pelo alto até aqueles que buscam explorar espaços no contra-ataque. Cada escolha do técnico e de cada jogador é direcionada para manter o time equilibrado, eficiente e capaz de conquistar vitórias mesmo em situações adversas. O resultado diante do Grêmio evidencia que, mesmo com limitações e dificuldades, o Corinthians consegue se impor, criar oportunidades e finalizar com eficácia, mantendo-se firme na briga por posições importantes na tabela. O Timão mostra que, quando a equipe entende sua função, respeita seu limite físico e aplica a estratégia corretamente, é capaz de resultados consistentes e vitórias significativas. A vitória por 2-0 é apenas mais um exemplo de como o planejamento, execução e inteligência coletiva se traduzem em conquistas concretas, reforçando a confiança da torcida e fortalecendo o caminho rumo aos objetivos do clube na temporada. O Corinthians se consolida assim como uma equipe que combina experiência, inteligência e talento, conseguindo superar obstáculos e transformar desafios em oportunidades. A gestão do elenco, a capacidade de adaptação, a força física e a habilidade técnica dos jogadores, tudo isso somado à visão estratégica de Dorival Júnior, torna o time competitivo e pronto para enfrentar os próximos desafios, mantendo vivo o sonho da Libertadores e da luta por títulos importantes. Fiel, continuando nossa análise, precisamos destacar como a vitória por 2-0 sobre o Grêmio não foi apenas sobre gols, mas sobre a forma como o Corinthians consegue se impor com inteligência em campo. Cada jogador entende sua função e sabe como explorar os pontos fracos do adversário, mas sem abrir mão da solidez defensiva que tem sido marca registrada da equipe de Dorival Júnior. O trabalho tático vai muito além do simples posicionamento, é a maneira como o time consegue transitar entre linhas, alternar entre pressão alta e construção cuidadosa de jogadas, sempre mantendo o equilíbrio que garante resultados positivos. O Corinthians, quando está no ataque, consegue transformar lateral em ponta, volante em articulador, criando superioridade numérica e explorando espaços com jogadores como Michael, Carrillo, Memphis Depay e Yuri, que se movimentam com inteligência, abrindo linhas e oferecendo opções para o passe final. A estratégia de Dorival de utilizar o tripé de zagueiros é algo que merece atenção especial. Não é apenas sobre quantidade, mas sobre qualidade e adaptação. Gustavo Henrique,
Ancelotti e Toca formam uma barreira física e técnica que neutraliza investidas adversárias pelo alto, permitindo que o Corinthians controle o jogo com segurança e consiga avançar de forma organizada. O técnico consegue ajustar a equipe de acordo com o adversário, explorando o que o elenco oferece de melhor, mesmo quando algumas peças estão ausentes ou lesionadas. Essa flexibilidade tática é um diferencial que faz a diferença em um campeonato longo e cheio de variações, e mostra como a equipe se mantém competitiva independentemente das dificuldades que surgem ao longo da temporada. Outro ponto que merece destaque é a forma como o time lida com limitações físicas e gerenciamento de jogadores. Lesões são uma preocupação constante, e o elenco sabe que forçar demais pode resultar em prejuízo a longo prazo. Jogadores como Garro, Memphis, Hugo e outros, mesmo não estando 100%, entregam o máximo dentro de campo, equilibrando esforço com inteligência, mostrando que é possível competir sem comprometer a integridade física. Essa gestão do corpo e da energia é fundamental, principalmente em partidas decisivas, e reflete a maturidade de um grupo que compreende a importância de cada competição e cada ponto conquistado. No segundo tempo, o Corinthians muitas vezes opta por controlar o ritmo, administrando o resultado sem se expor desnecessariamente. Essa escolha, que pode ser interpretada como falta de intensidade, na verdade revela a inteligência do time e do técnico em proteger o resultado, evitando desgaste físico e minimizando o risco de lesões. Dorival sabe que cada jogador tem limites, e equilibrar ataque e defesa é essencial para garantir que a equipe mantenha rendimento elevado em toda a temporada. Mesmo com jogadores poupando energia em determinados momentos, o time consegue criar oportunidades de forma organizada, demonstrando que disciplina tática e entrega física andam juntas quando bem planejadas. A vitória sobre o Grêmio também evidencia a capacidade do Corinthians de explorar falhas do adversário com eficiência. O gol de Gustavo Henrique surgiu de um escanteio bem trabalhado, aproveitando a presença física na área e a leitura de jogo que o time desenvolveu ao longo das partidas. Memphis Depay, ao converter o pênalti, mostrou não apenas técnica, mas também confiança, recuperando a confiança e encerrando seu período sem marcar. Esses momentos são reflexo do trabalho coletivo, da confiança construída entre jogadores e comissão técnica, e da capacidade do Corinthians de se superar diante de adversidades. O time também demonstra resiliência em situações de pressão, sabendo como reagir a diferentes cenários dentro do jogo. Mesmo quando enfrenta adversários com propostas agressivas ou times que buscam explorar espaços, o Corinthians mantém organização, posicionamento e inteligência, conseguindo neutralizar ataques e criar oportunidades de forma controlada. O equilíbrio entre defesa e ataque é resultado de estudo, treinamento e disciplina, e permite que o time conquiste vitórias importantes em partidas que poderiam ser complicadas. A gestão de atletas que vêm de lesões é outro aspecto fundamental. Hugo, mesmo não estando completamente recuperado, atuou de forma segura, mostrando dedicação e inteligência ao jogar sem comprometer sua condição física. Outros jogadores, como Raniel, Carrillo e Memphis, também se encaixam nessa lógica, sabendo quando se esforçar ao máximo e quando administrar forças para não gerar problemas a longo prazo. Essa capacidade de autocontrole e entendimento do jogo reflete maturidade e experiência, essenciais para manter o time competitivo durante toda a temporada. Dorival Júnior consegue transformar limitações em soluções, explorando ao máximo o potencial de cada atleta e ajustando estratégias de acordo com o momento e o adversário. Isso permite que o Corinthians se mantenha na parte de cima da tabela, brigando por posições importantes e garantindo competitividade, mesmo com um elenco que, à primeira vista, poderia não ter todas as condições de disputar os primeiros lugares. A experiência e visão do técnico são fundamentais para transformar o que poderia ser fragilidade em vantagem tática, explorando pontos fortes do time e minimizando riscos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro escândalo está abalando o futebol brasileiro. Um áudio vazado nas últimas horas sugere que Osmar Stabile, conhecido dirigente ligado ao Corinthians, teria se comunicado de maneira suspeita com um árbitro durante uma partida que envolvia o clube. A repercussão do caso já tomou conta das redes sociais e das rodas de conversas do meio esportivo, e ninguém sabe ao certo até que ponto o suposto diálogo poderia influenciar o resultado do jogo.
Segundo fontes não oficiais que tiveram acesso ao material, o áudio traz conversas que soam muito além de simples orientações corriqueiras de bastidores. Especialistas em arbitragem e dirigentes de clubes ouvidos de maneira anônima dizem que, se confirmadas, as mensagens configurariam interferência direta no trabalho da arbitragem, algo que abala a credibilidade de qualquer competição. A possível manipulação de partidas é um dos temas mais delicados do futebol, e o simples rumor já gerou uma onda de indignação entre torcedores e ex-jogadores. O Corinthians, clube envolvido nas suspeitas, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o conteúdo do áudio, mas a pressão da imprensa e de torcedores nas redes sociais é intensa. Alguns veículos chegam a afirmar que este poderia ser apenas a ponta do iceberg, insinuando que outros registros de conversas polêmicas entre dirigentes e arbitragem poderiam surgir em breve. No mundo do futebol, casos de bastidores assim sempre levantam questionamentos sobre transparência e integridade, e o público já demonstra desconfiança em relação a qualquer resultado futuro que envolva os times e árbitros citados. Enquanto isso, no ambiente interno do clube, fontes anônimas relatam reuniões sigilosas e preocupação com o desgaste da imagem, que poderia afetar não apenas o desempenho esportivo, mas também patrocínios e a relação com a torcida. Nas redes, torcedores dividem opiniões, com alguns acreditando que se trata de mais um boato exagerado, enquanto outros pedem apuração rigorosa, lembrando que o futebol brasileiro já conviveu com escândalos de manipulação no passado. O áudio, embora ainda não totalmente verificado por autoridades, virou assunto central do dia, e o burburinho é intenso. Há quem afirme que dirigentes de outros clubes já estariam atentos ao caso, avaliando como isso pode impactar o campeonato. A expectativa agora é pelo posicionamento oficial do Corinthians e da CBF, que devem se pronunciar para tentar controlar a situação e esclarecer se houve, de fato, qualquer tentativa de interferência. Até lá, a comunidade esportiva segue em estado de alerta, com olhos voltados para cada declaração, cada análise e cada novo rumor que surgir. O que se tem hoje é apenas a ponta do que pode se transformar em um dos capítulos mais comentados e polêmicos do futebol nacional, e ninguém quer perder um detalhe. A pergunta que fica no ar é clara: até onde vai a influência dos bastidores naquilo que deveria ser puro esporte dentro de campo? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!